aluno, tudo bem? Voltamos aqui. Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, e vamos para a segunda questão comentada para o concurso do INSS. Essa é a série Informática para o INSS em Questões, não é isso? Vamos lá. Veja bem. Informática para passar, professor Léo Matos, oferecimento Estúdio Aulas e o apoio Espaço Campus, cursos presenciais aqui em Brasília, tá bom? Vamos lá, galera. A questão comentada é também do CESP, do TRE do Goiás, aplicada em 2015, e vai falar sobre o conceito e características de um IPv6. Antes de a gente fazer a questão, vamos aprender aqui do que se trata isso. Vamos lá. Gente, todo mundo sabe que os computadores na internet, eles devem ser endereçados para que eles possam se comunicar, não é isso? E o endereço desses computadores na internet são chamados de endereçamento IP. O IP, ele é um número, claro, ele é um número de identificação dos computadores na rede. Então, todo computador em uma rede possui um endereço para que as informações possam chegar até ele. É igual na sua casa. Por que na casa de vocês tem endereço? Porque todo mundo quer se comunicar, não é isso? Você quer enviar uma correspondência para alguém, a pessoa quer se comunicar com você também através da correspondência. Então, as pessoas se comunicam, se identificam, se encontram, localizam outras pessoas por causa do endereçamento. Na internet é a mesma coisa, os computadores estão em rede e eles precisam ser localizados para que a informação chegue até ele. E por isso todo computador possui o endereço IP. Vamos voltar lá. Hoje, os tipos de numeração através do endereço IP são o endereço IPv4 e o endereço IPv6. Então, nós temos hoje esses dois tipos de endereçamento, IPv4 e IPv6. O IPv4, gente, ele é um número formado por 4 partes. Então, na verdade, a gente pode dizer que é um endereço formado por 4 números. 4 números. Esses números vão variar de 0 a 255. Essa é a regra. Variar de 0 a 255. Então aqui, ó, eu poderia ter 201, 74, 76, 72. Ou seja, percebam, são 4 números variando de 0 a 255. Essa é a regra. Portanto, se cair na prova um número assim, ó, 200, 751 e 96. Isso aqui é um IPv4, gente? É um IPv4? Não é um IPv4. Por quê? Porque está faltando um número aqui, ó, e esse número passou dos 255. Então, ele não está enquadrado nas regras do IPv4. Nós podemos dizer que o IPv4 ele é um número de 32 bits. Como assim, professor? Ele é um número de 32 bits. Lembra, gente, que na linguagem binária, que na linguagem dos computadores, os componentes se comunicam através de zeros e uns. Tudo é representado dentro do computador através de zeros e uns, através da linguagem binária. Então, uma imagem na sua tela, tá bonitinha na sua tela, mas dentro do computador é representado por zeros e uns. Isso é o que a gente chama de linguagem binária. Cada 0 ou 1 da linguagem binária é o que a gente chama de bit. Bit é cada 0 e cada 1 da linguagem binária, até mesmo porque bit quer dizer dígito binário. Então, cada 0 e 1 da linguagem binária é chamada de bit. Então, voltando lá, por que o número IPv4 é formado por 32 bits? É que se eu transformar esse 201, 74, 76 e 72 que está na linguagem decimal, se eu transformar para a linguagem do computador, ele fica assim. Quer ver, ó? Vamos dar uma apagada aqui, ó. Se eu transformar esses números em linguagem binária, vai dar 32 bits. É só uma transformação hipotética, tá bom, gente? Ó, transformei aqui zeros e uns, ó. Transformei a linguagem decimal em zeros e uns, ó. Olha lá. Estou transformando em zeros e uns. Lógico que isso aqui é hipotético, tá, gente? Eu não estou fazendo nenhum cálculo para saber se realmente são esses valores aqui. Eu só estou transformando para a gente ter um exemplo
hipotético, tá bom? Olha aí. Transformei em zeros e uns, ó. Então, se você transformar o 201 em zeros e uns, vai dar 8 bits. 8 bits. Aqui tem 8, aqui tem 8, aqui tem 8 bits e aqui tem 8 bits. Então, ele é um número formado por 32 bits. Já o IPv6, ele foi criado, gente, na necessidade de se ter mais computadores endereçados. Porque o IPv4, sendo um número formado por, um endereço formado por 4 números variando de 0 a 255, vai chegar um momento que não tem mais como endereçar computadores por causa da grande quantidade de computadores. Então, por exemplo, em São Paulo, pessoal de São Paulo aí que está assistindo esse vídeo, a TIM teve que colocar um número a mais nos números de celulares, porque não poderia mais gerar novos números, aí teve que colocar um número a mais. É igual placa de carro aqui em Brasília, onde eu estou gravando esse vídeo. Aqui, a placa de carro tem 3 letras e 4 números. Vai chegar um momento de ter tantos carros que não dá mais para endereçar essas placas. Aí vai ter que acrescentar ou mais uma letra ou mais um número na placa. Entende a lógica? Existe exatamente essa ideia de que quando se esgota uma quantidade de números, você tem que criar uma nova numeração, que foi isso que aconteceu com a internet. Devido a tudo hoje conectar a internet, geladeira conecta a internet, já ouviram falar? Aí você, não, professor, vai lá numa loja que vende produtos de eletrodoméstico aí, no Extra, por exemplo, vai lá e pergunta da geladeira que conecta a internet. Geladeira, celular, tablet, é o que a gente chama de internet das coisas. E aí surge exatamente um novo endereçamento para suprir essa necessidade de novos computadores, de novos objetos conectados na internet, novas máquinas, né? E é aí que vem o IPv6. Vamos lá. O IPv6, ele é um número formado por 128 bits. Veja o tamanho desse número, 128 bits. Os números seriam assim, ó, 8 números em linguagem hexadecimal. O IPv4 é representado em linguagem decimal. Aqui o IPv6 é representado em linguagem hexadecimais, tá bom? Em linguagem hexadecimal. Deixa eu tirar esse plural aqui. Então, ó, são 8 números em linguagem hexadecimal. Professor, o que é uma linguagem hexadecimal? Gente, a linguagem hexadecimal, em vez de ela ter base 10, porque aqui, ó, o IPv4 trabalha com número decimal, e o número decimal tem base 10. O que quer dizer? Que você conta nos números decimais até 10. Exatamente assim, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente porque o ser humano, né, desde a pré-história, contava os números, contavam as coisas através dos 10 dedos da mão. Por isso que veio a linguagem decimal, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí terminou 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, vai contando com base no decimal, com base na linguagem, com base decimal. E então, quando a gente fala de linguagem hexadecimal, nós estamos falando de uma linguagem de base 16. Como seria essa contagem em base 16? Vamos lá. Seria assim, ó. Eu começo contando do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí começa, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F. Olha aí, se eu contar todos esses números aqui, vão dar 16 números, que é a base do hexadecimal. O hexadecimal são 16 números aí, ó. Hexadecimal. O que você pode tirar logo de útil aqui de cara? O hexadecimal, ele vai até a letra F. Não pode passar da letra F, senão não é hexadecimal. E quando misturar letras com números, estamos falando de uma base hexadecimal. Vamos fazer um exemplo aqui de um número hexadecimal? Vamos lá. Ó, 0ABF, 2 pontos. 0101,
dois pontos, 237E, 43B1, 239A, 7BCF, A2B1. Já tem quantos números? 6, 7. São 8, ó. 7B22. Tá aí. Esse aqui é um exemplo de endereço IPv6. Não confundir, viu, gente? IPv6 não são 6 números, são 8 números em linguagem hexadecimal. Perceba que nenhum número desses, ó, nenhum passa da letra F. Se passar da letra F, se tiver na prova G, H, I, a questão tá errada. Não é um IPv4, não é um IPv6, porque o IPv6 vai variar de 0 até a letra F. Ó, de 0 até a letra F, o IPv6. Tudo bem, gente? E se eu transformar todos esses números aqui em binário, aqui vão ter 16, ó, 16 zeros e uns. Eu nem vou colocar aqui, mas vão ter 16 bits aqui, 16 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 aqui, formando 128 bits. Isso são números do tipo IPv4 e IPv6, que é a numeração hoje que a gente usa na internet. Você deve estar pensando, professor, como é que eu vejo o IP do meu computador? Para você ver o IP do computador de vocês, gente, vocês vão usar esse programinha aqui, ó. Vocês vão entrar no prompt de comando do do Windows, né, que é uma herança do MS-DOS, prompt de comando. Basta você ir lá no pesquisar e digitar lá prompt de comando ou digitar assim, ó, cmd.exe, tá bom? E quando você digitar, você dá um Enter, que aí ele abre o prompt de comando. Esse é o executável do prompt de comando. E digitar lá na tela preta esse comando, ó, ipconfig. Quando você digitar o ipconfig, vai aparecer o endereço IP que está sendo usado no seu computador. Olha aqui, ó. O IP aqui é um IPv4 ou é um IPv6, gente? Esse IP aqui. Esse aqui é um IPv4. Olha lá, não saiu da regra. 4 números variando de 0 a 255. Então, a gente já viu aqui o exemplo do ipconfig mostrando o IPv4. Se fossem números daquela maneira que nós aprendemos, né? 8 números em hexadecimal seriam IPv6, mas aqui é um exemplo de IPv4. Agora vamos voltar lá na questão. Vamos fazer essa questão que é o nosso objetivo, não é isso? Veja bem, o endereço IPv6 tem 128 bits. Até aí tudo bem, o IPv6 tem 128 bits. E é formado por dígitos hexadecimais que vão do 0 a F. Tudo bem até aí. É formado por dígitos que vão do 0 a F, que é a linguagem hexadecimal. Dividido em 4 grupos de 32 bits cada um. Aí tá errado. Veja bem, gente, o IPv6 são 8 números em linguagem hexadecimal. São 8 números em hexadecimal. E esses 8 números vão variar de 0 a F. Então vai ser assim, ó, 0, 7B, 2.7C é 7, e aí vai. Né? E aí vai, ó, 2 pontos, mais um número, 2 pontos, mais um número, 2 pontos, mais um número, 2 pontos, mais um número. Não pode passar do número 7, né? 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7 números, 8 números. Só que cada número desse tem 16 bits. Então, ó, o erro, divididos em 4 grupos. Não são 4, são 8 grupos. E 32 bits cada um? Não, 16 bits cada um. Então, finalizamos aqui a nossa questão. Lembrando que vocês podem me encontrar no youtube.com/leomatos, meus vídeos vão estar todos lá. Pode também estar encontrando os vídeos no Estúdio Aulas e pode me adicionar lá na minha fanpage Prof. Leomatos, facebook.com, né? Seria facebook.com/profleomatos. Também o meu e-mail é leomatos@estudioaulas.com.br. Pode me encontrar também no Instagram. E se desejar
adquirir o meu curso de informática completo para o INSS, acesse o site do estudioaulas.com.br, que lá vocês vão encontrar o informática para o INSS. Espero que vocês tenham gostado dessa questão resolvida aí e espero vocês na próxima questão que nós venhamos comentar. Abraço para vocês, muito obrigado e até mais.